retornando aqui, né, na resolução número 611, a gente vai para a subseção 3, gerenciamento de riscos, né? Então, o Serviço de Radiologia Diagnóstico Intervencionista deve definir e implementar medidas para o aprimoramento constante dos procedimentos radiológicos e do gerenciamento dos riscos inerentes às tecnologias utilizadas. E ela, assim, é sempre muito categórica e repetitiva, né? Sobre essa parte dos programas de educação permanente, garantia da qualidade, proteção radiológica, fazendo aí com que tenha segurança nas práticas, nos serviços de radiologia diagnóstica e principalmente no intervencionista agora. E aí, lembrar das falhas dos equipamentos, dos erros humanos. Então, será que a gente não está cometendo um erro humano, né? A gente não sabe aí o quanto a gente está se expondo, a gente não sabe o efeito na nossa população aí de veterinários expostos, não tem um trabalho para dizer para a gente, olha, essa exposição é tão mínima que não refletiu na sua saúde, ou conseguir ter uma dose aí determinante, né, para a gente entender, e além do que fala que o trabalhador ocupacional aí pode ter anual 20 milisievert de radiação. Então, todos os procedimentos realizados devem seguir os princípios de justificação, otimização e limitação da dose para prevenção de acidentes. Isso a gente também aborda aí na graduação, né, em muitos cursos, esses princípios. O que são esses princípios? O requisito de justificação, otimização e limitação da dose, só para a gente relembrar. O requisito de otimização é o ALARA. Então, quanto menor a dose, você tem aí um diagnóstico, você não precisa repetir, é o mínimo possível de exposição para ter um resultado adequado. E o requisito de justificação. E aí é importante para a gente. A exposição da pessoa só deve ocorrer mediante um benefício que compense o detrimento correspondente dos efeitos estocásticos. Para quem já trabalhou e se submeteu à radiação em diversos serviços, ou que tem um serviço e que você coloca uma pessoa para conter o paciente e posicionar. Qual é o benefício dessa pessoa para ela? Então, a exposição só deve ocorrer mediante um benefício que compense os efeitos deletérios. A veterinária não está cumprindo o requisito de justificação, então a gente tem que se adequar. E os requisitos de limitação da dose? Nenhum indivíduo ocupacionalmente exposto deve ser exposto à radiação sem que seja estritamente necessário. Quando é necessário a gente entrar? Talvez num paciente com suspeita de ruptura diafragmática ou torção gástrica, que você tem que ser um pouco mais ágil, né? E às vezes, se você já vem com um paciente mais prostrado aí não precisa, você consegue conter com o tutor de forma rápida e eficiente, com o apoio aí da equipe clínica, estabilizando esse paciente para ser feito o exame. Então, a gente tem que pensar e respeitar esses limites anuais de exposição. As exposições médicas de pacientes devem ser otimizadas ao valor mínimo necessário à obtenção do objetivo radiológico, bem como ser compatíveis com os padrões aceitáveis de qualidade de imagem, devendo-se considerar no processo de otimização de exposições médicas. Então, o que é uma exposição médica? É um termo técnico. A seleção, então, adequada das técnicas, saber utilizar a carta técnica, perceber quando está saindo aí da carta técnica, e aí perceber uma falha no equipamento, garantir a qualidade dessa imagem, para saber as restrições de dose para indivíduo que colabore consciente, né, de livre vontade, e fora do contexto de sua atividade profissional. Então, o voluntário, o acompanhante, ele não pode ser um membro da equipe, você não pode se voluntariar, segundo a resolução. E aí você tem que saber que tem a restrição de dose para esse indivíduo. Então, eu acredito que isso se encaixa um pouco quando você tem o serviço de tax dog, você percebe que aquela pessoa vem com frequência, e ela acaba se expondo junto ao tutor, às vezes o tutor não vem, ele só está levando para o exame. E aí quem vai segurar esse paciente? E você, sabendo agora da resolução e das suas responsabilidades, e perceber que tem uma pessoa de livre vontade que não está se expondo eventualmente, está se expondo com frequência. Qual a dose nesse indivíduo? Então, a gente tem que também adequar por meio de protocolos o que a gente vai fazer em relação a esse serviço, como a gente vai orientar essa pessoa para que ela também não tenha os efeitos aí da radiação, né, nos efeitos estocásticos. Então, as exposições ocupacionais normais de cada indivíduo, decorrente de todas as suas práticas, devem ser controladas de modo que não excedam os limites de dose estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM. Então, aqui ele está falando que
O trabalhador com exposição ocupacional, aquele que fica atrás do biombo, aquele que está operando equipamento de fluoroscopia, o médico, né, o médico veterinário, ele tem que controlar aí a sua dose, o quanto está se expondo, né, seja com proteção, com blindagem ou sem. Então, e aí? Os termos da CNEM. Então, exposição ocupacional. É uma exposição normal, né, o potencial de um indivíduo em decorrência do seu trabalho. Então, nós temos aí a exposição ocupacional, dentro das práticas que o nosso trabalho exige. A exposição médica é a exposição a que são submetidos os pacientes, então ele está tendo uma exposição médica, e o indivíduo exposto fora do contexto ocupacional. Quem é esse indivíduo? De forma voluntária, o acompanhante. Então, a dose do acompanhante não é de público geral, a dose do acompanhante é uma exposição médica. Então, ela vai ser apresentada aí de acordo com o que é permitido para o paciente também. Novamente, a parte de gravidez tem que ser notificada, as condições de trabalho sempre devem ser revistas para atender essa resolução, e os menores de 18 anos não podem trabalhar com exames de raios-x, né, com radiação X, seja para diagnóstico ou intervencionista. Isso é totalmente proibido. Então, às vezes, vem um tutor falar, mas meu filho tem 17, vai fazer 18 mês que vem, e eu permito que ele entre. Né? Não sei se já passaram por essa situação. A lei não permite. Então, ninguém pode deixar um menor de 18 anos entrar na sala e ser exposto. Tá? Pode responder, lembra lá, responder civil, né? De todas as formas aí legais sobre uma atividade aí ilegal. As exposições normais de indivíduos do público, decorrentes de todas as práticas, devem ser restringidas, de modo que não excedam aí os limites de dose para indivíduos do público também estabelecidos para a CNEM. Então, é aquela radiação natural, então, quando tem os acidentes, você tem que medir, né? O público não pode estar aí exposto a esse tipo de radiação. E a exposição normal é a exposição esperada em decorrente de uma prática autorizada. Então, em condições normais de operação, incluindo os casos de imprevistos, que é para manter em controle. Então, essa é uma exposição normal que você tem. E não pode ser entendida como uma exposição da gente segurando aí o nosso paciente, senão é uma exposição normal. Então, novamente, ele traz aí as medidas de prevenção e proteção radiológica, então tudo que ele falou aí da avaliação contínua, que ele vai explicar quais são as medidas de proteção radiológica, que ele tanto fala que tem que ser feito. Então, a avaliação contínua das condições de trabalho, quanto aos aspectos de proteção radiológica, né? Classificação das áreas, então, área livre, área supervisionada, você tem que ter uma área livre, então as salas são planejadas para ter um espaço de área livre, não pode ter uma sala junto aí com raio-x, e ter pessoas trabalhando só com a divisão da parede, porque aí você tem um espaço que não é área livre, ainda é área controlada. Então, salas de comando são as salas preparadas para serem salas aí controladas, você tem o uso do dosímetro nessa situação, na sala de comando. Então, não pode ter um colega seu usando o computador ali na sala de comando, conversando com você enquanto você está realizando o exame, porque é uma área controlada. E sinalização das áreas supervisionadas ou controladas, né? Definição de barreiras físicas, tudo isso tem que ter no ambiente. As barreiras físicas com blindagem, então, são os biombos, né? São as paredes baritadas, são os vidros, né? Com essa blindagem que impeça aí uma passagem grande de radiação. Então, toda vez que você faz uma dosimetria aí do seu serviço, você sabe identificar onde a área é livre, onde a área é controlada, tudo isso tem que estar documentado. E todo mundo tem que saber que naquele lugar não é para você ficar ali conversando, sentado, não pode ter um banquinho, não pode ter nada que faça ali uma área de lazer, por exemplo, uma área controlada. Em volta, então, da sua sala de tomografia, você tem que ter um espaço de área livre. Ter acesso exclusivo aos profissionais necessários à realização do procedimento radiológico, ao paciente submetido ao procedimento e ao acompanhante, quando estritamente necessário. Então, novamente, o acompanhante, ele tem um papel fundamental aí na nossa história daqui para frente. E aí, coisas que a gente já conhece. Então, sinalização luminosa vermelha, acionada durante os procedimentos. Então, se você percebe que no seu local de trabalho essa luz não está funcionando dessa forma, tem que adequar o serviço, porque se tiver uma fiscalização, você vai sofrer as consequências. Né? E também porque, mais importante, é para que as pessoas saibam se podem entrar ou não. Então, por exemplo, a equipe de limpeza, se ela tem um treinamento e sabe que a hora que a luz vermelha foi acionada ali não pode entrar, ele não vai entrar para verificar se tem que limpar aquela sala ou não. Então, ele não precisa perguntar para ninguém. Então, se ele tem aí a sua logística de limpeza da sala, ele vai
perceber o momento que ele pode ou não entrar naquela sala. Se essa luz não está funcionando de forma correta, você pode submeter uma pessoa a uma radiação sem necessidade, né? Os símbolos, então, que a gente viu, e as frases, né? Então, raio-x, entrada restrita, raio-x, entrada proibida às pessoas não autorizadas. Quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida. Todos esses avisos têm que estar na porta, para que ninguém entre, tente mexer. Então, às vezes, de curiosidade, um tutor acaba entrando na sala, ele acha que ele pode entrar em todos os ambientes, e nessa sala ele não pode, só mediante autorização prévia. Então, tem que ter todos esses recados e tem que ter uma porta para que iniba essa entrada de curiosos, né, durante o exame. Então, se você tem um serviço que não tem essa porta, você tem que providenciar, senão ele está aí na sua área controlada e pode atrapalhar o seu trabalho e, além de tudo, ser exposto. Então, aqui, né, na hora que você está utilizando, acende a luz vermelha, se não está tendo aí a parte de iniciar o exame, não vai acender todos os avisos aí na porta. Lembrar que batente, tudo, parede, tudo vai ter as lâminas de chumbo, a parede vai ter barita, tudo aí na classificação para conseguir se adequar. Então, dentro das salas também tem que ter alguns avisos, isso é obrigatório, né? Paciente, exija e use corretamente a vestimenta. Então, não é o cachorro, ele não vai exigir, né? Na verdade, a gente leva isso daqui para o tutor, então acompanhante, informe aí, peça, né, o uso aí dos protetores. Teve uma matéria que foi numa grande emissora aí de televisão, que fez uma reportagem dizendo o risco associado quando se faz mamografia do câncer de tireoide, né? Então, quando tem pessoas de 50 anos que chegam na sala, geralmente eles pedem o protetor de tireoide, porque eles viram essa matéria, foi impactante. Então, é interessante, né, veicular. Claro que não de forma equivocada e evitar que as pessoas façam um exame de mamografia, não é isso. Mas é entender que, às vezes, você tem um veículo que traz uma informação e aí, às vezes leva ao medo extremo. Tem gente que não quer entrar, que viu essa reportagem e falou, não vou entrar. E aí você, como profissional habilitado, tem que saber explicar para ela o que é um risco eventual, né? O que é uma exposição contínua, para você acalmar essa pessoa. E muitas vezes o seu colega de trabalho também, né, que às vezes não entendeu como funciona a radiação e tem muito medo. Então, ele não pode. A gente, como veterinário, médico veterinário, tem que saber explicar para não gerar um medo excessivo, né, para trabalhar de forma correta e também para não ser negligente. E aí tem que ter um aviso para mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez, para informar o médico ou o técnico antes do exame. Então, você não pode iniciar, e se você tem dúvida, você tem que perguntar. Na verdade, se eu fosse desenvolver um protocolo, eu colocaria que sim, toda vez que entrar na sala, você dá os recados. Tem suspeita de gravidez, né? Vamos utilizar todos os protetores, e aí você tem aí um protocolo de segurança, para não, de repente, fazer o exame e a pessoa falar, eu estava grávida, depois que eu vi, entrou nervosa na sala, não leu o recado. Então, isso é super importante. Então, não é permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o procedimento radiológico, salvo quando estritamente necessário e autorizado. Então, quando você lê a resolução, você tem que entender que ele não está proibindo o acompanhante, ele está dizendo quais são as restrições. Então, você não vai pôr levianamente um tutor para ficar olhando o exame do paciente dele. Você não vai fazer um aquário, né, de vidro para que o tutor fique olhando ali e tomar uma radiação desnecessária. É isso que ele está dizendo. Mas quando necessário, que é a contenção, que é o bem-estar do paciente, sim, aí ele pode entrar, deve entrar e ajudar. Deve, no sentido, né, ele tem que ser voluntário, tem que aceitar. Você também não pode obrigar. E aí, qual é a alternativa se ele não aceitar? Aí você usar de contenção química, né? Fazer uma anestesia se o paciente permitir, ou repensar se aquele exame realmente é necessário naquele momento. E aí ele traz aqui para o acompanhante, quando houver necessidade de contenção de paciente, exija e use corretamente a vestimenta plumbífera para sua proteção. Então, quando a gente está naquele parágrafo único, a gente se sente excluído, mas quando a gente começa a ler e entender a resolução, a gente consegue trazer para o nosso momento de trabalho o que ela se aplica. Né? Então, aqui não é só em relação à pediatria, quando a criança não fica parada lá para o posicionamento e o pai e a mãe tem que entrar. Né? Aqui também é para veterinário. E aí, nesta sala só pode permanecer um paciente de cada vez, aí ele está falando de humano. Né, do paciente humano. Mas, se a gente for pensar, a gente tem agora, no momento, assim, muitos casais com dois pets,
E eles não ficam sozinhos, então eles trazem, e aí às vezes você deixa na sala, então sabendo da resolução, não pode deixar mais na sala junto. Tem que ter alguém que contenha para ele enquanto ele está fazendo o exame, e o outro pet que foi junto para acompanhar, para ele não tomar essa radiação. E também para, de repente, você não tropeçar, causar um acidente aí na sala com outro paciente solto, aí com outro pet solto na sala. A cabine ou sala de comando do equipamento deve permitir que você observe o paciente. Então, tem que ter lá a parte de vidro transparente para você conseguir enxergar, né? Claro que com a blindagem certa. Porque você não pode ficar assim, do lado do biombo falando, vai, agora vai. E aí você às cegas fazer o exame. Porque senão você, de novo, vai expor o paciente inúmeras vezes ao exame, porque você não viu se ele mexeu ou não, se respirou ou não, se ele expirou, se ele inspirou. Então, assim, mesmo num tempo de 0,025 segundos, não dá tempo de você fazer isso e voltar e disparar. Então, é importante saber como a sala tem que ser feita. E também é importante, já trabalhei em alguns lugares, que a porta ficava nas costas, então você não via se alguém entrar ou não. Então, nessa resolução, ele coloca que você tem que planejar a sala, de modo que o operador tenha visão das portas, para que ninguém entre e tome radiação aí de forma negligente. Eu trouxe esse parágrafo único que é em relação à radiologia odontológica intraoral, porque a gente tem parte de odontologia e a gente tem aí os dentistas veterinários com esses equipamentos. Então, lembrar que eles têm que estar em no mínimo 2 metros de distância desse cabeçote aí. Né? Então, você tem que posicionar de um jeito que você e as pessoas em volta não fiquem próximas aí com essa margem de distância, que às vezes é difícil fazer. Mas a gente tem que começar a pensar meios para conseguir se adequar. E aí, novamente, medidas de controle, aqui ele vai falar da implementação, né, das normas e rotinas, tudo isso bem documentado, exposto, para que todo mundo tenha acesso aí ao protocolo que opera na faculdade, no hospital, no laboratório ou na clínica e que usa radiação X. Então, novamente, o artigo 56, ele traz de novo. A presença de acompanhante durante os procedimentos radiológicos somente é permitida quando sua participação for imprescindível para conter, confortar ou ajudar os pacientes. E, às vezes, eu acho que ela está conversando realmente com a gente, com os veterinários, para dizer, para subir um alerta, veterinários, olhem como vocês estão trabalhando. E essa atividade deve ser exercida apenas em caráter voluntário e de fora do contexto da atividade profissional do acompanhante. E é sensacional essa parte que diz: é proibido a um mesmo indivíduo desempenhar de forma regular a atividade que se refere o caput desse artigo. Então, mais uma vez, a gente não pode deixar que o técnico se exponha, que a gente se exponha de forma contínua, que o trainee, naquele ano dele, né, aquele recém-formado naquele ano de aprendizado, seja só ele se expondo. Então, tem que ter um revezamento de equipe para que você não chegue nem perto da dose anual, né, sendo um trabalhador aí nessa área. Então, é obrigatório ao acompanhante a utilização dos equipamentos de proteção individual. Então, às vezes, vem um profissional da saúde e diz, eu não preciso, porque eu já sei, eu já trabalho com radiação X. Aí você tem que dizer, não precisa, né, porque é obrigatório. E aí ele fala que os protetores, aí no caso do colete, né, o protetor de tireoide, ter 0,25 milímetros aí de equivalente de chumbo, para atenuar bem essa radiação secundária do acompanhante. E aí, o que a gente já falou antes, né, quantidade de equipamentos deve ser disponível, né, suficiente para prover proteção aí de todos os profissionais e eventuais acompanhantes. Então, todos os profissionais necessários ao funcionamento da sala devem se posicionar de tal forma que nenhuma parte do corpo, incluindo extremidades, quando possível, seja atingida pelo feixe primário de radiação ionizante, sem estar protegida. Então, aquela mão, seja nossa, do tutor, né, aquela colimação, aquele campo aberto, talvez repensar isso também para trabalhar de acordo com a resolução. Proteger-se da radiação espalhada também por meio dos equipamentos, e ele pede para não ser inferior a 0,25 milímetro de equivalente chumbo. Então, na medicina veterinária, a gente tem que começar a repensar de quem é essa mão, né? Lembrar da mão do assistente do Thomas Edison, claro que em proporções diferentes,
mas ter essa consciência de que não é possível mais que isso seja feito dessa forma. Então, novamente, uma outra imagem aqui com a mão do tutor, né? Seja do tutor, do veterinário que está segurando, do técnico, de quem aí está se submetendo a conter e posicionar esse paciente. E não adianta, né? Quanto mais eu falo Photoshop que a gente faça na imagem, a gente sabe que ali é uma extremidade que não deveria ter sido exposta. Então, a gente tem uma imagem, né, dessa editada dessa forma. Então, a gente sabe que ali falhou a proteção radiológica. Então, algumas coisas que a gente entende na veterinária e da resolução bem, que a gente fala isso há muito tempo, né? Tentar colimar o máximo possível para fazer um exame com proteção adequada.